Olá, estamos começando mais um Olhar Independente e no programa de hoje vamos exibir o curta Os Congos. E a gente bate um papo aqui nos estúdios da TVU com o realizador Davi Revoredo e o mestre Pedro Correia, personagem dessa história, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao Olhar Independente. Obrigado, Érica. Então, mestre Pedro, começa contando pra gente, né, como é que surgiu a ideia de fazer esse filme. Eu agradeço muito a Davi e a Raquel que está aqui presente, mas agradeço porque eles incentivaram a fazer essa história, mostrar para o Rio Grande do Norte e para o Brasil uma história que vem mais de um século e meio, trazendo a sua arte, a sua dança dos negros que vieram da África para cá. Pois é, mestre Pedro, assim, o audiovisual ele tem essa função tão importante, né, de registrar, o Davi sabe bem disso, né, tem atuado muito nessa área, de registrar, de materializar para que outras pessoas possam ver tanto da nossa história, as nossas tradições, né, e você carrega muito um pouco dessa história e dessa tradição da Vila de Ponta Negra, né, queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Essa experiência também agradeço meus avôs, meu pai, se fosse vivo hoje, estava com 117 anos, ele deixou essa história, ele que foi uma pessoa muito pobre, nós a família pobre, mas nós tínhamos história na vila. A Vila de Ponta Negra, como poucos conhecem, é um bairro que não foi projetado, mas se você olhar dentro daquela cortina que tem a Vila de Ponta Negra, tem muita história encantada ali. Então, os Congos é uma dança que vem da África, né? Traída pelos negros, como já falei, e tinha a história da rainha Ginga, né, que era uma defensora dos escravos, né? Era contra o tráfico de escravos em Angola. E meu pai já contava isso, mas ele não tinha a experiência que hoje nós temos a tecnologia. Eu fui procurar saber muito mais do que isso. E os Congos se apresentavam como na Vila de Ponta Negra e outros grupos folclóricos também. O que se alimentava era aquela população que tinha 300 casas no máximo, né? Que tinha a nossa pradoeira, que é a pradoeira dos Congos, pradoeiro, que é São Benedito, e a Nossa Senhora do Rosário. Todos os finais de semana, as tradições folclóricas eram para a Vila de Ponta Negra. Depois, já nos anos 60, que veio para cá, para o centro da cidade, que nós não chamava a cidade natal. Quem mora em Ponta Negra era Ponta Negra, porque era afastado, era posto com um quilombo. Era muito refugiado que ia para Ponta Negra. E até hoje eu estou levando essa arte com a cultura também, em nome dos Congos de Caçola. E aí, Davi, como é que foi essa experiência, né? Contar um pouco dessa história, né? Que a gente sabe que o mestre Pedro tem muito mesmo, um patrimônio histórico, né? Da cultura da nossa cidade, especialmente da Vila de Ponta Negra. Você recebeu o convite da Raquel, não é isso? Para fazer a assistência de produção ou de direção? De direção, foi. Enfim, eu conheço a Raquel já de outras produções que a gente fez. Eu conheci a Raquel durante a realização do meu TCC, que eu fiz um documentário, e ela morava junto com uma entrevistada, né? E aí a gente conheceu, ela disse, Davi, eu tenho uma minha dissertação de mestrado e eu não queria deixá-la só no papel, eu quero fazer um filme. E aí esse filme resultou no Não Estamos à Venda, que é um filme que está no YouTube, inclusive recomendo todo mundo assistir. É um filme assim, feito de uma forma bem simples, mas conta uma história muito boa, que é a história da Vila de Ponta Negra, né? E é muito importante para a gente entender também o curto Os Congos. E quando a gente estava fazendo esse filme, que a gente fez sem recurso nenhum, a gente já tinha a ideia, porque Raquel já conhecia o Mestre Pedro, inclusive o Mestre Pedro também participa desse outro filme, já tinha a ideia de fazer esse curta só sobre os Congos de Caçola, né? Que é esse grupo de cultura popular lá da Vila Ponta Negra. E aí passou-se muito tempo, porque a gente queria recurso, né, para fazer, e aí quando saiu a Lei Aldir Blanc, eu disse, Raquel, coloca, porque assim, é um filme assim, que tem uma ideia incrível, vai passar nos primeiros lugares. E foi tiro e queda. A Disney colocou e o filme passou lá na classificação muito boa no edital. E aí a gente fez o filme e foi assim, encantador, porque eu mesmo não conhecia, eu moro muito tempo aqui em Natal, mas eu não conhecia a cultura popular da Vila de Ponta Negra. E assim, a gente fala sobre uma coisa que é muito especial, né? Que a gente está ali dentro de um contexto urbano super densamente
urbanizado, onde passa muito turista, onde passa muita gente. E essas pessoas, elas veem Ponta Negra pela superficialidade, né? Elas veem o Morro do Careca, veem ali a orla, mas não veem o que está por trás, não veem a história do que está ali, né? Daquelas pessoas que estão ali há muito, muito tempo. Então, para a gente isso foi muito especial, inclusive a gente conseguir filmar no Morro do Careca, ficou muito difícil conseguir autorização para filmar lá, porque antes aquela área era ocupada pelos moradores de Ponta Negra, né? E aí eles dançavam lá em cima, a gente conseguiu filmar lá em cima. Nossa, foi um negócio assim muito lindo mesmo. E como é que foi para você, mestre Pedro, hein? Participar, encenar essa história que na verdade já é a sua história, né? A história, eu estou chegando aos 70 anos e nunca fui tão bem recebido com ele, pois quase 70 anos, sei como ator, passar na televisão. Para mim é uma honra para mim. E isso também, só para mim, mas com os Congos, a história da origem da dança da Vila de Ponta Negra. Como já falei, Ponta Negra, a vila eu amo demais, né? Natal e outras cidades grandes, quem mora em apartamento, quem mora com o fechado, são um povo que são trancados. Mas na vila, ela não dorme. Todo mundo é uma família só na vila. Um empresta o que tem, um dá o que tem, um café, trocando de ideia, essa história. Poucas cidades, poucos bairros sabem o que é isso. É a convivência, a sua história da vila. É o sentimento que tem aquela população. Um pessoal pobre, mas são ricos em história. Com certeza, tem muita riqueza ali, né? Vamos fazer o seguinte, gente, a gente vai assistir o filme e volta para encerrar esse nosso bate-papo, tá bom? Tá bem. Tá certo. Então, vamos ver agora o curta Os Congos. Assim como esse pôr do sol que vocês estão vendo vai embora, eu um dia irei. Espero que alguém assuma o meu lugar. Eu sou Pedro Correia, mestre dos Congos da Vila de Ponta Negra, um pedaço da África, aqui no Brasil. O Conde de Calçola é da origem africana, representado pela Rainha Ginga e seu irmão Henrique Reis Cariongo. Fizeram 2 cordões, soldado azul e soldado vermelho. Um lutavam contra o outro. A parte vermelha é a vencedora, porque era a parte da Rainha Ginga que era contra a escravidão. Rainha Ginga me disse, aí por ser mulher muito honesta. Rainha Ginga me disse, por ser mulher muito honesta. Aí toca fogo nessa barca, que esse vento é leste-oeste. Aí toca fogo nessa barca, que esse vento é leste-oeste. Rainha de embaixadora, defensor do nosso chefe. Rainha de embaixadora, defensor do nosso chefe. Aí viva o nosso rei de bordo, que esse vento é leste-oeste. Aí viva o nosso rei de bordo, viva o nosso rei de bordo, que esse vento é leste-oeste. Vinha eu do mapa terra de partida para Luanda. Os Congos, mais de 10 anos. Mas antes disso, meu irmão, José Correia, e antes de José Correia, meu pai, Sebastião Correia, eram os mestres. E minha família Correia, administrando os Congos, tem mais
de 100 anos de resistência. Remungue, Remungar, alelero, é o povo chamangu, a galinha chamanguá, o gato chama sangue, para nós ruiar ao chão, a penica no chão, a penica no chão, a penica no chão, a penica no chão. Muitas vezes eu perguntei a mim mesmo como foi que essa cultura chegou aqui na vila de Ponta Negra. Eu acho que era um quilombo porque ficava distante da cidade. E quando eu era pequeno, tinha muita gente negra aqui. E os ancestrais disseram que aqui era um lugar e era de família que vinha do interior do estado, das fazendas, e como também muitos vieram fugir da seca, do sertão. E aqui era um lugar de sossego e tirar alimento para eles. Se alguém plantava feijão, trocava por melancia. Outros plantavam batata e uma troca assim fazia. E o peixe vindo do mar servia para a fome saciar. Alguém sempre dividia. E aos finais de semana, uma turma se reunia, construindo novas casas em forma de parceria. A vila ia crescendo, todo mundo se entendendo numa completa alegria. A Vila de Ponta Negra só foi ser um bairro oficialmente em 1994. Era uma vila pequena de pescadores e agricultores. Eles sobreviviam desses dois trabalhos, né? E não tinha recurso nenhum, era distante e não era bairro. Aqui na Vila de Ponta Negra existem vários grupos de origem africana. Por exemplo, Congo de Calçola, Coco de Roda, a Capoeira. Na mais existe a parte da religião que é os terreiros. Também tem toda a vida existiu aqui na Vila de Ponta Negra. Isso faz parte da cultura dos africanos. Aqui na Vila de Ponta Negra tem uma rua chamada Manuel Congo, né? E se você perguntar a mim como foi surgiu essa família aqui, eu não sei explicar. Só sei que o Congo é um país lá da África, né? Quem era Manuel Congo? Manuel Congo era o pai de meu pai, né? Que também era pescador e contava muita história ao redor de uma fogueira dessa. E meu pai uma vez me falou: meu filho, eu fiz uma pergunta para ele: pai, me diga uma coisa, essa origem do Congo, ele falou, essa origem do Congo é uma origem africana. Aí eu disse: mas como assim o nome do meu avô é Manuel Congo? Porque realmente naquele tempo a gente colocava nome nas pessoas. E a gente foi vendo que a tradição da gente caiu na origem, que era do Congo. A nossa vila é muito rica em cultura. E só estamos aqui hoje porque resistimos. Eu espero que o tempo não apague essa história e que as novas gerações assumam esse legado.
E esse foi o curta Os Congos, e a gente continua aqui o nosso bate-papo, né, com o mestre Pedro e com o Davi Revoredo, né, falando um pouquinho da experiência, como é que foi produzir essa história. Eu pergunto agora para o mestre Pedro, como é que é a sensação de ver esse filme? Nós, todos os componentes, né, quando apareceu nessa história, né, quem está de fora, os componentes que apareceram, eles nunca, só tiraram uma fotografia, mas nunca viram ele lá. E agora, ele tem uma maior alegria, né, e mostrar outras populações, olha, eu passei com os Congos de Caçola na televisão, eu passei um curta-metragem, né, isso foi uma alegria para aquela população. E para mim também, como mestre, que nunca tinha essa experiência, e graças a ele, e graças a Raquel, estou aqui hoje, né? Agradeço a todos mesmo, e que venha outros curtas, né? E outras histórias Com que estão certeza, dentro tem de mim, muita coisa, hein? mostrando para Natal e para até o Brasil, como existe história numa comunidade pequena, pobre como na Vila de Ponta Negra. Então, Davi, como é que foi a assistência de direção, né, junto com a Raquel? Foi o segundo trabalho que vocês já fizeram juntos, né? Como é que foi essa experiência? Isso, foi o segundo trabalho que a gente fez juntos, como falei, né? A gente fez antes o Não Estamos à Venda, que foi um filme que a gente passou 2 anos filmando, que, de novo, recomendo muito que assistam, tá no YouTube. Nesse trabalho foi, assim, o primeiro que eu fiz com Raquel, assim, com financiamento, né? Com dinheiro. E foi muito doido, assim, as coisas acontecendo, porque a gente tinha coisas muito difíceis para fazer. A gente tem histórias, inclusive, engraçadas, assim, para contar dos bastidores, porque tem cenas simplíssimas, assim, no filme, que a gente olha, tipo, a cena inicial é um barco, né, no Rio Potengi, no pôr do sol, mas para a gente conseguir produzir aquilo, foi assim... Imagina. Foi E a fotografia está muito bonita, né? Sim, a fotografia é de Jean, né, e Júlio também fizeram essa fotografia. E para a gente conseguir chegar naquele resultado, assim, a gente teve que contratar um barco, sendo que o cara que pilotava o barco não sabia pilotar o barco. Aí tinha uma violinista, né, tocando lá, que era a Tiquinha Rodrigues, que inclusive ela faz a trilha sonora do filme. E ela tava com muito medo de cair, e a técnica de som, ela tava ali deitada dentro daquele barco com o microfone, né? Quem vê aquela cena linda nem imagina, Não né, imagina, e trás. O câmera tava pendurado numa palafita. Ele tava assim, segurando a câmera assim, pendurado assim, segurando a câmera, e a bateria da câmera acabou. Ele, não, peraí, vou botar aqui, a bateria do bolso. Nossa, e eu, Raquel, assim, gente, eu vou surtar. O cara vai cair dentro da água, vai acabar o filme, vai acabar tudo. Foi bem doido, assim. Mas o resultado ficou lindo. Ficou, com certeza. Parabéns para vocês todos, né? E aí, os projetos futuros, Davi? Tem muita coisa aí, planejando, em vista? Vai vir a Lei Paulo Gustavo, né? A gente estava, inclusive, agora mesmo conversando com o mestre Pedro. Tem muitos projetos para serem feitos. Eu quero muito retomar essa questão da visibilidade mesmo da cultura popular da Vila de Ponta Negra, porque é muito importante, assim. Eu acho que esse é o primeiro filme que foi feito sobre o Curta dos Congos, assim. Não existe outro material audiovisual feito sobre isso. Até para a gente pegar as imagens mesmo para colocar no filme, a gente não tinha. A gente tinha as imagens muito ruins, a gente tinha... Sim. Até de arquivo mesmo, assim, não conseguido, né? A gente tinha só fotografias. Tem que buscar outras estratégias, né? Para contar aquelas histórias. Mas realmente é muito importante, né? Dar visibilidade. Muitas pessoas não fazem ideia dessa produção cultural que existe aqui, né? E dessas tradições. Então, as pessoas não conhecem as manifestações mesmo culturais e acham que não tem nada em Natal, mas tem sim. Então, tá aqui o nosso papel super importante do audiovisual, né? Da gente estar dando visibilidade e tornar público essas manifestações culturais, essa tradição desse povo. Trazer para a superfície, porque a gente vê a Vila de Ponta Negra e ela foi meio que apagada, né? Ela foi higienizada, assim, a questão da cultura ali, junto com a especulação imobiliária e o turismo que veio. E parece que Natal, assim, ela vende um turismo que é só sol e praia, né? A gente não tem turismo cultural, enquanto a gente poderia muito bem
ter ali um incentivo da prefeitura, porque ali no Morro do Careca tem roda de coco, né? Que é sustentada apenas pelos próprios brincantes ali. E cadê que a gente poderia ter uma ação do poder público ali para fazer daquilo ali algo turístico, né? Como existe em outros estados, como existe em Pernambuco, como existe na Paraíba, no Ceará, que as atrações de cultura popular, elas são também atrações turísticas. Então, por que a gente não faz isso, né, lá? Por que a gente tem que olhar para Natal só de uma forma superficial, né? Só sobre uma forma estética? A gente tem que mostrar onde é que essas pessoas estão e a nossa verdadeira riqueza que está ali. Com certeza, por isso que a gente tem que dar visibilidade a essa história e muitas outras histórias, né? Mas, Pedro, a gente está quase encerrando, mas eu vou abrir espaço para você falar. Me comoveu muito é a cena da criança. Ela sai logo cedo, porque ali foi uma cena que traz um novo amanhã. Quer dizer, um novo eu, uma nova pessoa vai surgir depois de mim. É que eu espero para a cultura popular. Um novo eu, né? Porque realmente, essa geração, ela vai sair, né? E tem que ter uma criança crescer para conhecer a nova história. A nossa história está acabando. Precisa de mais mestre fazer, mais brincante para essa história, para esse Brasil. Que nossa história, a nossa arte, né? Está se acabando. Nosso Brasil está pedindo socorro para a cultura popular. Pois é, mestre, eu também fiquei comovida, mais ainda, me emocionou muito, viu? Confesso mesmo que nesse momento, com suas palavras, me tocaram mesmo, porque é fundamental, né? Não deixar as nossas raízes, a nossa cultura morrer. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada por compartilhar conosco um pouco dessa história, Estou aqui, qualquer dia que me chamar para mim, estou aqui contando a minha história. É muito bem-vindo aqui na TVU, todos vocês. Parabéns, Davi, muito obrigado você e toda a novamente equipe, por chamar, né? a gente de novo aqui. E é assim, com muita emoção, né, que a gente encerra esse Olhar Independente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana com muito mais produção audiovisual. Tchau, tchau.